Oi, gente, tudo bem? Como é que foi o final de semana? Descansaram bastante? Então agora vamos continuar estudando, né? Hoje nós vamos fazer o deverzinho de ciências. Por quê? Nós já terminamos o livro de história, né? E como amanhã é feriado, a gente vai aproveitar os dias de hoje para poder terminar também o livro de ciências, o conteúdo de ciências. Nós falamos na outra aula sobre o solo, né? O solo, o chão que a gente pisa, que a gente constrói, que a gente planta. Nós vimos que existem 4 tipos de solo, né? Argiloso, arenoso, umífero e calcário. O argiloso, basicamente, para ficar mais fácil para a gente lembrar, a gente lembra da argila, né? É o barro, aquela argila que a gente usa para fazer bonequinho, para fazer vasinho de planta. O arenoso, o nome já diz, ele é formado basicamente por areia. O umífero é o que a gente chama de terra preta, aquela que a vovó usa para poder colocar a plantinha dela. E o calcário é um solo mais seco, mais difícil da gente conseguir plantar, né? Ele é ressecado, parece uma pedra de tão duro, né? O solo, nós vimos que ele é feito de quê? Ele é composto de quê? De restos de animais e plantas, ar, água. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o que polui esse solo, porque nem todo solo é bom, nem todo solo a gente pode plantar, nem em todo solo a gente pode construir, né? Porque nós temos agentes que poluem o solo. E o principal motivo da poluição do solo é o lixo, né? O lixo que as pessoas jogam no chão, na rua, nas reservas naturais, o lixo que recolhem da nossa casa. Sabe aquele lixo que o gari vai lá na nossa casa e recolhe, que a mamãe bota lá no saquinho no portão? Então, esse lixo, quando a prefeitura, né, os garis passam para recolher esse lixo, eles precisam levar esse lixo para um lugar adequado, que é o que nós vamos ver aqui no nosso dever de hoje. Esse lugar adequado a gente chama de aterro sanitário. É um terreno muito grande, coberto por um plástico. Aí os caminhões do lixo, depois que eles trituram esse lixo e levam, eles têm que ir lá nesse terreno, no aterro sanitário, joga o lixinho lá. Quando já tá bem cheio, eles vão jogando camada de terra para não ficar aquele lixo fedendo, para as pessoas que moram próximos sentirem o cheiro, né? Então, por que eles forram esse paninho, esse plástico embaixo para jogar o lixo? Se você deixar o lixo muito tempo na sua casa, você vai ver que sai um líquido do lixo, um líquido fedorento, mesmo que você não tenha colocado nada líquido dentro do saquinho. Esse líquido a gente chama de chorume. Então, chorume é o líquido fedorento que sai do lixo, né? Quando você joga lixo no solo, o chorume, ele vai escorrendo, escorrendo, escorrendo e entra dentro da terra. E isso acaba poluindo a terra. Por isso, quando a prefeitura recolhe o lixo das nossas casas, ela tem que levar o lixo lá para o aterro sanitário, que é o lugar correto, que tem um plásticozinho para não deixar o chorume escorrer para dentro da terra. Mas, infelizmente, nem sempre isso acontece, né? Alguns prefeitos não querem gastar dinheiro, porque querem botar o dinheiro no bolso para viajar, para passear com a família, e eles acabam mandando jogar o lixo em qualquer lugar. Aí, de tantas pessoas jogarem lixo lá nesse terreno, né? As pessoas vão jogando lixo lá, vai se formando os lixões, que é um terreno enorme, cheio de lixo descoberto, cheio de chorume escorrendo, não está separado, tem vidro, plástico, restos de alimentos, todos os materiais ali. Os lixões, eles são os principais causadores da poluição do solo, porque as prefeituras vão colocando todo o lixo lá, sem nenhum tratamento, vai fazendo o chorume, que é o líquido fedorento do lixo, vai entrando no solo e vai se espalhando para os lugares distantes. E acaba causando doença nas pessoas, né? Porque se tem uma pessoa que mora num lugar próximo a um lixão e a criança vai brincar na terra, ela tá brincando com uma terra contaminada.
Então, o lugar certo para a gente jogar o lixo é no aterro sanitário, para não acontecer a poluição do solo. E não no lixão, como acontece em alguns lugares, né? Também existe outra maneira de evitar a contaminação do solo, né? Que é a incineração do lixo, ou seja, colocar fogo, queimar o lixo, mas de maneira apropriada para que também não aconteça a poluição do ar. Em alguns lugares, eles fazem a compostagem, pegam os restos de alimento estragado e transforma em adubo para a planta, um remedinho para a planta poder crescer forte e saudável. Lá no deverzinho do nosso livro, né, a tia vai ajudar vocês. Vocês vão ler tudo isso, né? Vai ler o texto com a mamãe, é bem fácil, dá para entender. E vão fazer os exercícios do livro, né? Nós temos aqui da página 164 até a página 171. As perguntas são basicamente, você encontra todas as respostas no texto. Mas a tia vai dar uma explicada para vocês entenderem, porque eu sei que está surgindo algumas dúvidas com relação a alguns exercícios do texto. Então, vamos lá. Na página 165, que é onde começa as perguntas do texto, né, sobre o texto do nosso dever, está pedindo para observar as imagens a seguir e classificar qual tipo de ameaça do solo que ela está causando. Vocês vão olhar lá as imagens e vão ver o que tipo de ameaça que ela está causando. Se é o lixo que está prejudicando, as queimadas, é só escrever aqui embaixo. O número 2, vocês vão desembaralhar as palavrinhas que estão aqui para formar uma frase. No número 3, vocês vão marcar qual das imagens pode colaborar para que aconteça uma erosão, né? A tia já tinha explicado, mas vou explicar novamente. A erosão é quando acontece o desgaste do solo, o transporte, né? Quando a gente põe fogo numa floresta, né? Retira as plantinhas, o solo acaba cedendo, acaba acontecendo um deslizamento. Vocês vão ver quais dessas figuras podem causar uma erosão. No número 4, vocês vão fazer a relação. Vão ler lixo contaminado. Aí vai ler o lado de cá e ver qual desses é o líquido contaminado. Como se chama o líquido contaminado que sai do lixo? Chorume. Vai fazer a relação colocando o númerozinho. O número 5 é para completar com as palavrinhas. Vocês encontram todas as frases que estão aqui no texto. O número 6, nem vai precisar olhar no texto, que é o que é chorume. Vou repetir novamente. É aquele líquido fedorento que sai do lixo. Eu tenho certeza que isso ninguém vai esquecer. Toda vez que vocês verem o lixo muito tempo lá na casa de vocês escorrendo uma aguinha, vocês vão lembrar que aquela aguinha que está escorrendo do saco de lixo se chama chorume e que ela prejudica o solo. No número 7, você vai citar algumas atividades que o ser humano faz que prejudica, né, o solo, que causa a erosão, a poluição. O número 8 tem uma imagem. Vocês vão olhar essa imagem e dizer o que você acha que está acontecendo de errado aqui. Né? O que ele está fazendo? Lembrando que a tia esqueceu de falar anteriormente que quando nas plantações, né, nas grandes fazendas, eles jogam remedinhos para matar os bichinhos que estão nas plantas, isso também prejudica o solo, né? Não só o lixo. Mas na maioria dos lugares, né, o maior causador da poluição do solo é o lixo. Mas existem outros tipos também, não tão agravantes como a questão do lixo. Depois vocês vão continuar, né, na aulinha 9, que é a nossa última aula de ciências, continuar respondendo. Aí lá na página 107 nós vamos novamente. Quem é o responsável pela coleta e armazenamento do lixo nas cidades? Pensa aí, quem é que recolhe o lixo na sua cidade? Quem é o órgão responsável por isso? Como é coletado o lixo na sua casa? Como é que a mamãe faz? Onde é que ela bota o lixo? Que dia que o gari passa para recolher? Como que ele passa? Número 3. Observe a imagem a seguir
E depois responda quem é o profissional que ajuda na coleta de lixo das cidades. Isso é muito importante. Por quê? Quando a mamãe tá com o lixo lá na cozinha e ela escuta um caminhão passar, o que ela grita? Ó, lixeiro, leva o lixo. Mas, na verdade, o nome é gari. O nome dele não é lixeiro, né? A profissão dele é a profissão de gari. Mas acabou virando um costume por ele recolher o lixo. Acabou virando um costume da população de chamar de lixeiro. Então, aqui a resposta vai ser gari. No número 4, o que é compostagem, que a Tia explicou, é quando transforma os restos de alimentos do lixo em vitamina ali, um adubo, um remedinho para a planta crescer forte e bonita. O número 5 está assim. Cite uma forma de diminuir a quantidade de lixo produzido. Você vai pensar aí, vai pesquisar junto com a mamãe, de que maneira você acha que a gente pode diminuir a quantidade de lixo que a nossa família produz. O número 6, que é na última folha, tem uma frase. O terreno é coberto por um material plástico para evitar a contaminação com chorume. Em que lugar isso acontece? É no lixão? É no aterro sanitário? Pensa aí, qual é o lugar correto de jogar o lixo que tem o plástico para poder proteger o solo? O número 7, o que é incineração, que a tia já falou, que é quando queima o lixo. E o número 8, quais medidas você e a sua família usam realmente para diminuir a quantidade de lixo produzidas na sua casa? Depois de fazer esse dever, aí nós vamos lá no praticando, né? Para finalizar o de ciências. Não se preocupem, tem 2 diazinhos para fazer esse dever. Tem hoje e amanhã, que a tia falou que amanhã é feriado, eu não vou passar deverzinho nenhum. Então tem 2 diazinhos para fazer. E é bem rapidinho, porque são poucos exercícios para responder. O praticando é aquele deverzinho que a gente relembra tudo, né? Tudo que a tia já ensinou até agora, vocês vão conseguir relembrar agora sozinhos no praticando. Então vai lá, pega o praticando, olha desde o início do dever de ciências, nas perguntas, também nas perguntas do caderno, que também vão ajudar a responder. E vamos fechar o nosso livrinho de ciências, que daqui a pouco o segundo bimestre está chegando, tá bom? Beijo!